O episódio de hoje é aquele da professora que estava gerando problemas com os colegas, alunos e famílias por conta de um cheiro. Eu sou Thaís Bento. E eu sou Roberta Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola e fundadoras do SOS Educação. E você está ouvindo o podcast SOS Gestor Escolar. E Thaís, como quem é da educação pode até morrer de susto, mas de tédio não tem perigo, conta para nós qual é o susto de hoje. Bom, eu vou ler aqui um caso real enviado por uma gestora de escola. Nós vamos manter anônimos o nome dela e de todos os envolvidos, mas vamos lá. Que tipo de abordagem você usaria quando o assunto é delicado, como um professor ou professora que precisaria de uma dose extra de um desodorante ou que usa aquele perfume em excesso? Talvez estejamos todos inclinados a deixar para lá, ignorar o problema, na esperança de que de alguma forma ele acabe desaparecendo. Mas, quando eu passei por isso na minha escola, eu sabia que precisaria encontrar uma maneira de abordá-lo antes que se transformasse em um enorme problema envolvendo muitas pessoas. Bom, e quando aparece uma situação dessa que parece simples, lá vai o gestor escolar deixar uma pilha de problemas, de situações que ele tem ali para resolver e tentar dar conta de mais um incêndio que ele tem que apagar na escola, enquanto todos os outros assuntos e situações continuam em paralelo a acontecer. Então, antes de você contar exatamente como foi que aconteceu, conta para nós. Esqueci. Não fala que você esqueceu. Vamos continuar, né? Vamos seguir o baile. Bem que eu tava vendo que você estava falando, sem chegar em lugar nenhum. Gente, eu vou falar, ó. Eu acho que eu vou falar. Antes de gravar, eu falei só isso que eu falei, não esquece disso. Então, mas vamos falar aqui o que aconteceu? Todos os episódios a gente grava. A Thaís tem roteiro e eu não preciso do roteiro, eu vou só seguindo. Agora que você tem aí um roteiro. Hoje a Thaís achou que estava arrasando, então põe o roteiro aí para você. E aí me atrapalha, porque eu não quero ficar seguindo aqui, eu quero ficar prestando atenção no que você está falando. O que a gente ia falar é que, bom, lá vai o gestor de escola resolver mais um problema, parar tudo que ele está fazendo para resolver mais uma questão do dia a dia. Isso não só íamos falar como eu falei. E antes de explicar a situação, a gente tem um parceiro aqui do podcast, patrocinador, que pode ajudar o diretor, o gestor de escola a ter tempo e energia para tantos assuntos simultâneos que acontecem no dia a dia da escola. O fato é que todo mundo que é da educação não tem tempo sobrando, e em especial a equipe de gestão. E o dia continua a ter 24 horas para todo mundo, não vai ter como estender isso, e nem o tempo útil de trabalho, né? Então, como é que a gente otimiza o tempo do gestor escolar? Trazendo parceiros para dentro da escola que assumem aquilo que o gestor pode passar para alguém que faz muito bem aquilo, enquanto o gestor cuida daquilo que só ele e a equipe dele podem dar conta. E a gente vai falar agora do Isaac, que é a maior plataforma de soluções financeiras feita para escolas. Todo mês, na data combinada, o Isaac realiza o repasse das mensalidades, eliminando a inadimplência e possibilitando que as escolas invistam em projetos de expansão, reformas e campanhas de marketing. E também possibilitando que o gestor escolar tenha tempo e energia para focar em questões do dia a dia da escola que somente ele pode resolver. Para conhecer as soluções do Isaac, é só acessar o link que está na descrição desse episódio. E o Isaac tem um presente especial para vocês, que é um e-book que para todos os nossos ouvintes aqui do podcast, métodos para potencializar a captação de alunos. Para baixar o e-book gratuitamente, é só entrar também no link que está na descrição desse episódio. E quem está assistindo o episódio está vendo agora na tela o e-book, que até eu já fiquei com vontade de baixar, porque está tão lindo, como tudo que o Isaac faz, muito caprichado. Então vamos lá, você que é gestor escolar, coordenador, você que é professor ou pai, mãe de aluno, é só avisar
alguém da coordenação da sua escola, que pode vir na descrição aqui do nosso podcast e no link baixar o e-book. Sim. Então vamos lá, vamos para a história de hoje. Vou continuar lendo o relato da diretora da escola. Durante tantos anos de experiência na gestão escolar, eu confesso que tive poucas situações delicadas para resolver que envolviam professores. Todas, porém, sempre requerem um cuidado enorme para gerar o menor constrangimento possível no professor envolvido. E também há todo um malabarismo para evitar que o assunto circule entre os colaboradores, os outros professores, ou que gere atitudes ofensivas por parte dos alunos, como apelidos ou piadinhas inadequadas. Nesse caso, o problema a ser resolvido... deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. Gente, isso... A gente fala tanto em valorização do professor, do profissional da educação. Esse cuidado de, seja qual for a situação, ter uma ação antes que esse professor se torne foco de brincadeiras, seja entre alunos, seja entre os colegas, isso também é valorização do professor que está ao nosso alcance. Porque geralmente a gente foca nesse assunto, valorização do professor, pensando que a gente não tem o que fazer, que tem que ser o governo, que tem que ser salário, e não é isso. É essa forma de respeito também é valorização e faz muita diferença. Nesse caso, o problema a ser resolvido era um professor que usava uma dose bastante exagerada de perfume. Ufa, que alívio! Eu tenho certeza, gente, todo mundo que está ouvindo aí pode rir agora, levanta a mão, se você também já estava pensando assim, deve ser que o professor não cheirava bem. Eu vou abrir, quem está ouvindo esse episódio do dia que ele foi lançado, que é no sábado, eu vou abrir uma caixinha lá nos stories do SOS Gestor Escolar e do SOS Educação para vocês votarem se vocês também estavam achando que era outra coisa esse título do episódio, né? Ele usava... Começa essa frase. O problema a ser resolvido era um professor que usava uma dose bastante exagerada de perfume, cujo odor, para piorar a situação, não era nada agradável. Ninguém sentia ter proximidade o suficiente para dar, digamos, um toque ao professor. Os colegas começaram a trazer para a coordenação o problema, alguns inclusive dizendo que o perfume exagerado daquele professor estava atacando a alergia respiratória, que provavelmente em breve começaria a gerar falta no trabalho por atestado médico. E quem sabe isso logo viria também por parte dos pais de alunos. Eu soube naquele momento que precisaria tomar uma ação imediatamente. Bom, vamos lá então. Antes de qualquer outro comentário que eu estou me segurando aqui, vamos ouvir o que um gestor de escola... No caso, hoje, uma gestora de escola. Hoje temos uma gestora de escola e uma mãe de aluno. Sim, nós começamos a trazer alguns episódios pais de alunos também, para se colocarem na posição do gestor. E nós temos 2 objetivos aí. Um deles é realmente dar essa oportunidade para um pai, para uma mãe, para um avô, para uma avó, um responsável por uma criança em idade escolar, sentir o quanto é difícil, o quanto é complicado o dia a dia do gestor com as decisões que ele tem que tomar, e que muitas vezes, quando parece que esse diretor não está se importando com seu filho, ou marcou um horário com você e demorou para te dar a resposta, não é porque ele está lá esquecendo de você, é porque tem muita coisa que acontece no dia a dia. E então nós estamos convidando pais e responsáveis também para participar com a opinião, para dar essa oportunidade deles se colocarem no lugar do gestor, e para quem sabe, realmente, uma visão de fora, às vezes, vai trazer uma inspiração que pode ser adaptada e usada na escola. Então, nós vamos ouvir uma diretora de escola de Pernambuco e uma mãe de aluno, certo? Quem vai ser primeiro, Thaís? Vamos lá. Antes de colocar, primeiro vai ser a mãe de aluno, uma mãe de aluna. Quem está assistindo esse episódio pelo YouTube ou pelo Spotify, pode ver que nós duas estamos usando equipamentos da Lenovo, são equipamentos novos para o nosso podcast. E esse meu aqui é super, hiper high-tech, ele vira tablet, vira computador. E lembrando que a Lenovo tem uma linha especial de equipamentos para educação. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que tem na descrição do nosso episódio, e lá tem um formulário para a equipe da Lenovo entrar em contato com você e você entender qual é a melhor solução para atender as demandas da sua escola.
Então vamos lá, primeiro a gente vai ouvir uma mãe de aluna que aceitou o desafio de se colocar no lugar da diretora e pensar o que ela faria nessa situação. A Vivian Mota Zapolato é mãe da Beatriz, de 9 anos. E ela tá falando, ela mandou pra gente o áudio direto de Diadema, São Paulo, e vamos ver o que ela faria se ela fosse a diretora nessa situação. Olá, tudo bem? Vamos lá. Eu acredito primeiramente que qualquer profissão que envolva outras pessoas, principalmente crianças, temos que usar o velho ditado, menos é mais. Mas sempre tem aquela pessoa que precisa de um toque. Nesse caso, não tem como não ser direto. E isso não significa que esse toque não tenha que ser com delicadeza e respeito. Acredito que uma conversa franca é o melhor a se fazer, dizendo que por se tratar de convívio com crianças, pode gerar problemas respiratórios e alérgicos. Pediria para que usasse desodorante mais adequado, mais suave, enfim. Para que isso não ocorra de novo, ao contratar o próximo funcionário, a escola deveria ter como regra esse posicionamento de desodorante, perfumes fortes, professoras de educação infantil dos bebês com unhas curtas. Acho que a escola tem que ter isso como padrão para evitar novos problemas. Bom, acho que a Vivian tem toda a razão. Inclusive, as escolas têm como regra ter uma descrição com os procedimentos, com as regras de convivência, de trabalho ali dentro da escola. E, geralmente, no processo, logo após a contratação de um professor novo, antes da formação, do treinamento inicial, o professor recebe ou impresso, manual, né? ou impresso, ou por e-mail, né, no modo digital aí, esse manual de procedimentos. E geralmente tem a regra ali, esse cuidado. Sabe uma coisa que eu lembrei? Quando a gente foi para Singapura, na colação da formatura dos professores de Singapura, a gente visitou também a faculdade, que é uma faculdade só que forma todos os professores em Singapura para garantir a qualidade da formação. E eu lembrei, eu até tirei foto disso, vou procurar pra gente colocar na newsletter, depois pra gente mandar, que é muito legal que na faculdade já tinha nas paredes esse manual de vestuário, de conduta ideal para quando você vai dar aula, e faz todo sentido não ter que deixar isso no achismo, né, que tem procedimentos mesmo e condutas melhores para, isso, né? Mas aí eu, assim, super concordo. Acho que a Vivian trouxe pontos que são muito legais. Sim. Agora a gente vai ouvir a Paula Leão, diretora de gestão da Escola Vila Aprendiz, em Recife, Pernambuco. Gente, a Escola Vila Aprendiz é um colégio com... A gente tem um carinho enorme pelos professores, pela equipe de gestão, pelas famílias. Nós fizemos um trabalho com eles durante a pandemia, né? E todo mundo que conviveu com a gente, mesmo que, né, através das telas, durante aqueles praticamente 2 anos, marcou a vida da gente de uma forma muito intensa, né? Então, um beijo para todo mundo do Vila Aprendiz. E queremos ainda conhecer a escola pessoalmente, né? Porque foi em época de pandemia, então a gente conviveu bastante com a equipe da escola, com as famílias, mas tudo de forma remota. Então, quem lá sabe nós não em breve. Fomos ainda. Então, vamos ouvir o que a Paula faria nessa situação. Olá, pessoal. Eu sou Paula Leão, diretora da Escola Vila Aprendiz, que fica aqui em Recife, Pernambuco. E estou aqui com o desafio de responder como nós lidaríamos com essa situação que foi colocada por Thaís, né, pelas meninas do SOS. Bom, eu acho que aqui na Vila a gente procura ter uma relação muito próxima da equipe, né, e sempre cuidando de tudo que pode afetar o trabalho deles para que a gente minimize situações que possam atrapalhar as relações. E nesse caso, aparentemente bastante delicado, eu traria um pouco dessa informalidade que a gente tem aqui dentro, trazendo o exemplo para as pessoas como se eu já tivesse vivido a situação. Então, eu chamaria esse colaborador e dizendo: fulana, a gente estava precisando conversar um pouquinho
a gente tem notado uma situação que tem acontecido, e aí, menina, você não vai acreditar, algo que já aconteceu comigo. Eu tenho um olfato péssimo, né? E aí meu marido acabou me dando um toque, muitas vezes, que eu acabava exagerando no perfume quando eu vinha para a escola. E às vezes isso podia estar incomodando algumas pessoas. E assim foi quando eu caí em mim, que realmente eu tenho uma dificuldade, né? Às vezes eu não consigo perceber e de repente eu podia estar incomodando alguém com aquele cheiro que não era tão bom para todo mundo, ou até, por exemplo, alguém que o cheiro é bom, mas que sofre de enxaqueca, enfim. Então eu me lembrei do meu caso e eu resolvi conversar com você, porque o que a gente quer é que nada atrapalhe a relação de vocês, né, colaboradores, com os nossos alunos e com a própria equipe. Então, a fim de a gente cuidar, assim, para que sempre vocês tenham essa melhor relação possível entre pessoas, entre a equipe, com as crianças, eu estou te chamando para a gente conversar sobre isso. Sei que às vezes pode parecer delicado, mas você sabe que aqui tudo que a gente quer é o sucesso de vocês, né? E como isso realmente aconteceu comigo, eu achei que era o melhor momento que eu chamasse para que isso não tivesse nenhuma repercussão interna, tá certo? Que bom ouvir esse sotaque, né? Dá uma vontadinha de dar uma passadinha lá no Nordeste, passar o restinho do ano por lá. Em Recife. A gente esse final de semana a gente teve um casamento que foi em homenagem a Recife. Então tinha até bolo de rolo em formato de bolo de casamento, né? Ao invés de ser o bolo tradicional de casamento. Bom, e a empatia que a Paula trouxe nessa fala dela, eu acho que assim, quase que pula da tela, né? Eu fiquei com vontade de ser uma das pessoas da equipe dela lá, porque realmente é um momento que acaba sendo... É uma conversa que é um pouco constrangedora, e eu acho que essa estratégia dela se colocar na situação, como tendo vivido a situação, para ir levar a fala com a professora, traz assim um alívio bem grande, né? E traduz essa preocupação que a gente já sabe que eles têm lá no Vila Aprendiz com toda a equipe pedagógica. Sim, muito, muito legal mesmo esse ponto de se colocar no lugar, né? Falar, já passei por isso, né? E em várias situações isso ajuda, sabe por quê, gente? Porque ajuda a pessoa que está te ouvindo, e isso vale também quando você for conversar com aluno, principalmente aluno mais velho, adolescente, se você começa contando, se colocando nessa posição de vulnerável também, né, não tendo medo da vulnerabilidade, você ajuda para que essa pessoa ela derrube ou reduza o filtro afetivo, que é meio que uma proteção que a gente constrói inconscientemente quando a gente sabe que o assunto que a gente vai tratar com a outra pessoa vai ser difícil. É meio que baixar a guarda, né? Assim, diminuir o filtro afetivo isso, é conseguir que a pessoa baixe a guarda. E eu acho que foi exatamente isso que traduziu ou que transmite essa fala de já passei por isso. Então, usar isso com alunos, principalmente alunos adolescentes, também é muito legal. E em situações que às vezes não são só de um assunto mais pessoal ou constrangedor como esse, mas que seja também talvez de uma cobrança, né, de atraso na entrega de material, ou que esteja aparecendo displicência de um professor em alguma situação. Se você começa a se colocar, eu já passei por isso também, uma época que eu não conseguia entregar as notas, os boletins, os compromissos que eu tinha. E só de você falar isso, a pessoa automaticamente já baixa a guarda, e tudo que você vier para falar depois já é absorvido de uma forma diferente. Sim. E agora, queria saber a sua sugestão, a sua ideia, Mamoca, do que poderia ser feito para ou evitar essa situação, ou como lidar com essa situação? Então, essa é mais uma das situações em que a gente tem que pensar em estratégias para, como a gente fala na gestão de projeto, né, para mitigar aí os danos ou para evitar que a consequência seja negativa, mas garantir que não vai acontecer não tem como, sabe por quê? Porque é um assunto relacionado ao ser humano.
né? Então, sempre que nós tivermos seres humanos reunidos, nós teremos gostos diferentes, culturas diferentes, é bem aquela questão da diversidade. E quanto mais a gente conseguir criar um ambiente diverso, em que todos aprendam a se respeitar e a respeitar o grupo, mais fácil vai ser de lidar com essas situações e mais necessário vai ser abordar esse assunto de uma forma frequente e permanente na escola. Aí que está o segredo. Tem duas estratégias infalíveis. Uma é pensar que, como nós temos seres humanos ali convivendo diariamente, muitos professores saem de casa às 5h30, 6 da manhã e voltam para casa às 7 da noite, ou seja, eu passo o dia inteiro ali. Então, vão acontecer questões como o perfume exagerado, como era essa professora, ou vai acontecer também do perfume, do desodorante vencido, porque eles acabam passando mais tempo na escola do que em casa. E se a gente já tiver esse pressuposto de que isso vai acontecer e mantiver, como nós dissemos quando a Vivian trouxe a sugestão dela, a gente mantém no processo de contratação, de treinamento inicial, de integração dos novos funcionários, o procedimento que ele recebe, mas isso não é suficiente, até porque uma pessoa que está entrando ali na escola para trabalhar, ela está totalmente tensa, tentando descobrir, formar os relacionamentos, entender exatamente o que ela vai fazer. Então, esses itens relacionados à unha, perfume, ao tipo de roupa, ele acaba passando ali no automático. Então, a gente tem que trazer como um assunto frequente e permanente. Quando a gente faz isso, a gente vai ter muito menos casos em que a gente vai ter que chamar alguém individualmente. E eu lembro muito quando eu dava aula que, periodicamente, nas reuniões que a gente tinha da equipe toda, eles retomavam esse manual de conduta, né? O manual do colaborador. E eu acho que é isso, é que às vezes a gente... Ainda bem que a gente já avançou mais nisso hoje em dia, mas ainda tem um ponto de uma dificuldade de enxergar a escola como uma empresa, né? Se a gente for pensar que a escola é uma empresa, que tem um monte que presta um serviço, precisa diminuir o risco de ter de ter esses erros, né? Essas questões que vão comprometer o serviço. Então, não é só o cheiro, mas a unha, às vezes unha comprida, acessórios. Tem muita questão que precisa fazer parte de um manual. Eu lembrei muito da Disney. Se você vai trabalhar na Disney, tem um manual ali bem detalhado, até li que eles têm flexibilizado um pouco, porque era muito radical, mas para conseguir garantir que aquele serviço seja prestado de um jeito que quando você olha de fora parece que nada foi assim super, super calculado, parece que natural. Fluiu, né? Parece que fluiu, mas então, na verdade não. E vale para a escola pública e para a escola privada, porque nós estamos pensando no professor, né, na equipe toda, não só o professor, todos os colaboradores, que eles se sintam bem, se sintam à vontade, não tenham que se sentir constrangidos, e também na comunidade escolar que é atendida, os pais, os alunos. Então, nesse caso do perfume, realmente pode ter o caso de um aluno que tem alergia, um pai que vem para uma reunião e acaba também sentindo que está exagerado ali. Bom, então como que a gente faz isso? Trazendo para as reuniões de equipe pontos que, inicialmente, a equipe de coordenação pode ter na listinha de assuntos a serem tratados. E dentro, para conseguir que a equipe toda fique à vontade com esse assunto, é legal que parta deles também. Então, se você tiver, por exemplo, uma caixinha em que todo mundo coloca quais são os assuntos que não são pedagógicos, que são de cunho mais pessoal, mas que estão afetando o grupo e que nós precisamos abordar durante a reunião. E as pessoas vão colocando de forma anônima naquela caixinha. E aí vão surgir, inclusive, outras questões, porque tem muita escola em que tem geladeira na sala dos professores, os professores trazem sua comida e, às vezes, um come a comida do outro, ou usam, né, a caneca, o copinho do café e deixam em cima da mesa em que os professores usam para colocar o material ali
didático. Então, tem várias questões que no dia a dia, quando a gente não trabalha, parece que não está acontecendo, que não estão acontecendo, ou que são coisas simples demais. Mas são essas pequenas questões que vão se acumulando e gerando relação de conflito que eclode num momento que parece assim, nossa, mas esse professor ficou bravo com uma situação tão boba. Mas não é, que ele foi ali, um dia ele chegou e tinha copo sujo na mesa no lugar que ele ia sentar. No outro dia ele chegou e ninguém tinha tirado o lixo depois que separou os papéis ali da mesa. No outro dia, um professor estava com um perfume tão forte que ele não conseguia trabalhar dentro da sala dos professores. E aí vai gerando uma situação que eles vão se distanciando, ficando cada vez mais separados, ou que sem ter o tato para uma conversa no formato que, por exemplo, a Paula trouxe, ou que a Vivian sugeriu, essa pessoa acaba falando de uma forma que ofende a outra pessoa. E é muito mais difícil depois de amenizar ou resolver esses conflitos que eclodiram do que intervir enquanto eles são ainda pequenas situações que a gente pode trabalhar. Então, um ponto é esse, é ter esse assunto de questões pessoais permanentemente sendo retomado. Sabe uma coisa que eu já vi numa escola? Eu não lembro onde foi, mas sabe aqueles kits de banheiro, tipo de casamento? Uhum. Que tem um coisa de passar na boca, como chama mesmo? Enxaguante bucal. Enxaguante bucal, um desodorante, uns grampinhos de cabelo, absorvente, algumas coisas assim, em casamento numa bandeja. Teve alguma escola que a gente foi que eu já vi também no banheiro dos professores. Então, isso é muito legal. Um kit como esse, que lógico que não é para todo mundo usar. Um hidratante para as mãos, porque tem muita escola que ainda usa giz, ou quando faz trabalho com massinha de modelar, ou qualquer trabalho de artes, ou na areia com as crianças. Depois ir no banheiro e ter um hidratante para as mãos, gente, isso também é valorização dos professores, né? E, já que a gente está falando de valorização dos professores, temos mais um parceiro aqui que nós amamos falar dele, que é a Eduinfo, que traz mobiliário para a escola de uma forma muito inovadora e muito linda. A gente fala que quando entra numa escola... que a gente realmente, visualmente, dá um impacto muito forte. Quando entra numa escola que a Eduinfo fez, tem um mobiliário da Eduinfo, e eles têm a empresa parceira também de fazer a arquitetura da escola, dá uma leveza, dá uma energia diferente, tanto para a sala do professor, quanto para as áreas comuns da escola, quanto também para a sala de aula. Eles têm mobiliário inovador, arquitetura educacional e treinamento de professores para usar esses ambientes com metodologias diferentes também para os alunos. Para saber mais sobre a Eduinfo, é só entrar no Instagram deles, que é @eduinfo.br, ou no site, o link está na descrição desse episódio. Nós temos visitado algumas escolas feitas com salas feitas pela Eduinfo e a gente tem adorado. Eu acho que a gente pode fazer até uma analogia na Disney tem o momento Bip de Bop de Boo, que é um lugar lá perto do Castelo da Cinderela, que as crianças podem reservar e passar pelo momento igual da Cinderela, que ela se transforma em princesa, daí arruma o cabelo, tudo. E eu acho que o que a Eduinfo faz é fazer esse momento bip de bop de bu para as escolas, de transformar a energia e o visual das escolas. E tanto as salas de aula, a sala dos professores, espaços comuns da escola, né? Sim. Bom, então... É que eu falei, esse é um ponto. E o segundo ponto é trabalhar a cultura da escola para que seja um ambiente... colaborativo, em que os professores se sintam parte de uma equipe. Porque marcou muito, quando você leu a situação, Thaís, que a diretora colocou que vários professores vieram falar com ela, mas nenhum se sentia à vontade o suficiente para falar com essa professora que estava usando perfume muito forte. Sim. Então, assim, tá aí, tá subentendido, né? E que eles não têm uma relação tão forte entre eles que um professor podia, no momento, chamá-la e falar isso para ela. E então a cultura da escola também é fundamental, mas, gente, tudo tem dois lados, né? Mas a outra leitura que eu fiz disso, de nenhum professor ter falado, também pode ser que, assim, eles tenham um respeito tão grande, ninguém achou a forma de falar sem ser agressivo, sem que ela se sentisse mal, então levaram isso para a gestão cuidar. Tem esses dois aspectos, mas é fundamental que eles tenham a cultura de se sentir parte de uma mesma equipe. Sim. Tá. Podemos ir para o final da história? Bom, afinal, como é que a diretora que viveu essa situação resolveu? Vamos lá. Depois de pensar bastante sobre como eu poderia falar com a professora sem que ela se sentisse
que sentisse constrangimento, vergonha ou ficasse ofendida, decidi tomar o assunto como se fosse uma questão pessoal minha. Em uma conversa fechada, em particular, eu disse que tinha sensibilidade a cheiros mais fortes e que o perfume que ela estava usando estava gerando um incômodo muito grande devido a essa sensibilidade. Comecei então a conversa abordando outros assuntos e só então eu trouxe a questão do cheiro, tomando todo o cuidado para não mencionar outros professores ou alunos. A resposta imediata da professora foi uma grande surpresa. Ela ficou muito assustada e com um pouco de vergonha também. E para ajudar a deixá-la mais tranquila, contei que já havia acontecido antes com um outro amigo próximo, que eu tive que pedir para ele usar menos perfume. E contei sobre outra situação em que a questão era a falta de uso do desodorante, tudo para tornar mais leve a conversa. Então, me ofereci para ajudar, indicando uma pessoa que poderia ajudar na escolha de um perfume mais leve, já que era claro o quanto ela gostava de usar aquele perfume e também de se cuidar. Ela agradeceu muito e disse ter sentido um enorme respeito na abordagem e que não gostaria de chegar ao ponto de estar causando a mesma sensação a outras pessoas sem ter sido comunicada sobre isso. Ah, daí essa parte a diretora não contou que... Você conta, eu conto. Depois disso, ela se tornou ainda mais dedicada, mais à vontade com os colegas e logo se tornou uma das nossas melhores coordenadoras de área. Ai, gente, não vou eu falar que Final emocionante, feliz. né? Mas sabe que quando a gente estava preparando o roteiro, eu fiquei emocionada com esse final, porque, assim, é uma situação que é a realidade. Quando a gente se sente aceita, respeitada, pertencente, realmente a nossa dedicação ultrapassa a questão profissional. A gente encontra naquele espaço um espaço onde a gente quer se colocar por inteiro. E então, assim, a consequência, por mais difícil que seja o início da conversa, é boa para todo mundo sempre, sempre. Porque mesmo que essa professora tivesse inicialmente ficado chateada, ofendida, era só dar um tempo, porque pela forma como ela foi abordada, ela ia fazer alguma mudança e com o tempo ia conseguir entender que foi para o bem dela. Não tinha como acabar mal essa situação com essa abordagem que a diretora fez. Então, acho que fica a inspiração dos áudios que nós recebemos, fica a inspiração com a abordagem que a diretora usou, que foi sensacional, e fica aberto também o canal para vocês mandarem, caso vocês tenham alguma ideia que a gente não mencionou aqui, de como vocês agiriam, ou se já aconteceu com vocês, você sendo a professora, ou sendo a pessoa que estava usando perfume de mais ou de menos, ou sendo quem avisou, pode mandar para a gente. Mas eu acho que é fundamental lembrar que quando a gente está lidando com gente, com seres humanos, por isso a necessidade de se preparar para assumir papel de gestor. Não é só tecnicamente de assuntos pedagógicos ou administrativos que a gente precisa entender. A gente precisa entender e gostar de gente. Essa é a nossa reflexão final? Ah, não era? Mas pode Posso ser? falar? Tem não, é que tem uma frase, tem um autor que eu amo que chama Mark Nepo, escreve N-E-P-O. Eu acho que eles vamos colocar referência do autor e de tudo que a gente está falando aqui na nossa newsletter. Para assinar a newsletter, é só clicar no link que tem na descrição do episódio, ou no link que tem na nossa bio do Instagram, ou nos stories, ou digitar www.soseducação.com.br/SOS-gestor. Daí toda semana você recebe a nossa newsletter com as referências, com sugestões de materiais para vocês trabalharem com os professores, para estreitar a relação com a família. Tá, eu acho que o Mark Nepo só tem um livro escrito em português, que não é esse de onde eu tirei essa fala dele. Esse se chama The One Life We Are Given, que é a única vida que nós recebemos. E ele fala assim, que toda vez que a gente evita conversas que são difíceis, porém necessárias, a gente começa a criar uma camada de proteção e distanciamento em relação à pessoa com quem a gente evitou de ter a conversa que
embora fosse difícil, era também necessária. E aos poucos, a gente cria tantas camadas de proteção e distanciamento dessa pessoa. Aliás, a gente cria tantas camadas de proteção que a gente acaba se tornando distante dessa pessoa e tanto a pessoa vai se sentir isolada, como com o tempo nós vamos perder totalmente o canal de acesso e de comunicação que a gente tinha com essa pessoa. E no fim, quem vai sentir a solidão seremos nós mesmos, porque assuntos difíceis vão surgir para a gente conversar com outras pessoas também. E no fim, tudo que resta é solidão, se você não tem coragem de enfrentar as conversas difíceis. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês pensarem e colocarem em prática para a vida, seja em casa, com o marido, com a esposa, seja no trabalho, com os colegas, seja com os filhos, que a abordagem seja adequada, mas que você não evite de ter as conversas difíceis, porque no fim, o peso da solidão um dia vai bater para você mesmo. E lembrar que normalmente não é o que magoa, o que causa problema de conflito, não é o que a gente fala, mas como a gente fala, né? Então a forma de falar faz toda a diferença. Não é o conteúdo, mas a forma. É isso mesmo, arrasou, E ó, como a gente sempre... Minha garota. Como a gente sempre pede para vocês enviarem sugestões e comentários sobre os casos que nós já contamos aqui nos episódios, hoje nós temos o áudio do Gustavo da Silva Pereira, diretor e mantenedor do Colégio Omni de Goiânia, comentando o episódio que a gente já passou aqui para vocês. Que é aquele de uma discussão entre duas alunas que quase virou uma briga física entre vários alunos da escola. A nossa sugestão é que depois que a gente escutar o áudio do Gustavo aqui e acabar esse episódio, você volte lá para ouvir esse episódio se você não ouviu ainda. Vamos lá. O que o Gustavo tem a falar sobre essa questão? Bom dia. Bom, nós temos um caso aqui da Maria e da Ana que tem um sentimento por um aluno. E esse aluno, consciente ou inconscientemente, está nutrindo essa situação que está avançando para um conflito com vias de fato. O que fazer? Comunicação. Primeiro, vamos chamar o menino dentro da escola e conversar junto à coordenação. Se ele está de fato entendendo o momento, se ele não está fantasiando, se não tem alguma ilusão que é própria da idade, que ele tem noção exata dos fatos que estão acontecendo e que pode acontecer. Muito bem, segundo momento, chamar a Maria e a Ana separadamente, ouvir o sentimento delas, saber o que está acontecendo, né? Se o sentimento é só de disputa, se ela tem noção do sentimento que ela está tendo nesse momento, como é que está o apoio emocional dessa criança, das duas? E a família, como é que está a família? Como é que a família se posiciona nesse tipo de momento? Ela incentiva o conflito? Ela incentiva a disputa? Ou ela não está nem sabendo do que está acontecendo? Então, a primeira coisa em todas as situações que acontecem na escola é o seguinte: regra número 1, a escola sempre fica sabendo de tudo. Regra número 2, a gente sempre acha aqui dentro que um beijo é melhor do que um tapa, mas um tapa é melhor do que a omissão. Então, não ser omisso em nenhuma situação que possa avançar para vias de fato ou coisa próxima disso. E nós acreditamos piamente que, comunicando, os alunos, conversando com eles, explicando a situação, tá certo? Os pais, né? E a comunidade escolar, os amigos que estão incentivando a briga ou que não estão incentivando e que querem ajudar, sempre resolve. A palavra-chave para resolver conflito é uma só: comunicação, empatia, tá certo? Acolhimento, antes da via de fato. E caso aconteça alguma coisa que precisa de atitudes mais enérgicas, que elas sejam tomadas, que tragam as famílias, tá certo? Que conversem com as famílias, né? Vamos olhar as redes sociais desses meninos, como que estão, como é que está a conversa na rede social das crianças, e isso quem tem direito e obrigação de fazer são os pais. Então, se todos colaborarem, sabe o que vai acontecer? No próximo dia, vai estar todo mundo na quadra jogando esporte, todo mundo conversando,
e as coisas estão em paz. Essa é a missão da escola, tá certo? E é assim que nós trabalhamos educação aqui no Centro Educacional Omni, em Goiás. Um beijo para todo mundo. Paz e bem para todos. Obrigada, Gustavo. E de novo, gente, hoje é o episódio dos sotaques lindos, né? O Gustavo com esse sotaque que eu adoro. Aliás, nós adoramos, né? E de é Goiânia. Tão verdade que eles acreditam tanto assim na comunicação que nós já fizemos um trabalho super legal lá com ele, né? Fomos para palestra, para aluno, para professor, para os pais. Aliás, quando ele mencionou todo mundo na quadra, a gente consegue imaginar, até eu queria ir para aquela quadra fazer as pazes com todo mundo. Sabe uma coisa que eu achei legal? Lógico que a gente não pode agora entrar em todas, né? Porque já é um episódio que já passou. Mas ele foi o único que falou uma coisa que nem a gente também não falou no episódio, de chamar o menino para conversar. Né? O aluno. Eu acho que é super legal também chamar. A gente focou muito nas duas meninas, mas eu achei muito legal o que ele falou, de chamar primeiro o menino, entender se ele tá vendo o que tá acontecendo ali. Então, obrigada, Gustavo. Fica o nosso convite para vocês voltarem agora lá nesse episódio, que é aquele de uma discussão entre duas alunas. Obrigada. E também, para esse episódio e para os outros episódios que vocês forem ouvindo, pode mandar para a gente o que vocês fariam, que nós vamos, nos próximos episódios, trazendo aqui. Gente, nossos looks de todos os episódios são da 24/7 São José dos Campos. Para os links das pesquisas que nós mencionamos aqui, para sugestões de livros, de materiais extras para usar com as famílias, com os professores, com você mesmo, gestor escolar, para aliviar seu dia a dia. É só assinar a nossa newsletter, SOS Gestor Escolar, é gratuita, é só para assinar, é só entrar no link que tem na descrição desse episódio, na bio do Instagram. Instagram é @SOS Educação e @SOS Gestor Escolar. O link para todos os nossos parceiros aqui do episódio também estão na descrição. E esperamos vocês no próximo episódio. Pode mandar também casos que tenham acontecido com você por aí. E compartilha esse episódio lá no grupo dos coordenadores de escola, dos gestores, dos mantenedores, dos professores e das famílias dela E também. se você estiver escutando, assistindo, quiser tirar uma foto, postar no story, marca a gente que a gente reposta também. Um beijo. Um beijo.